Existem muitos órgãos de trânsito, a maioria deles órgãos executivos que fiscalizam o cometimento de infrações. Mas muita gente não sabe qual é a diferença do trabalho realizado por agentes de trânsito dos municípios para os agentes de trânsito dos estados. Te explico nesse vídeo aqui. Olá, eu sou o Professor Carlão, sejam muito bem-vindos ao Manual do Trânsito, o mais completo canal sobre trânsito e mobilidade humana do YouTube Brasil. No vídeo de hoje pretendo explicar uma das diferenças que tem nos agentes de trânsito dos municípios para os agentes de trânsito dos estados. Mas não existe apenas essas duas figuras quando nós falamos em fiscalização de trânsito. Nós temos a Polícia Rodoviária Federal, as polícias militares, entre outros. Mas no vídeo de hoje vamos nos ater à diferença do trabalho que faz o agente de trânsito do município para o agente de trânsito do estado, especificamente os do Detran. Para explicar melhor essa diferença, eu fiz uma enquete aqui na aba Comunidade do YouTube, em que, com as respostas, vai ficar mais fácil entender o que é que diferencia dessas duas figuras aí que fazem fiscalização e que provavelmente você já os viu em situações distintas normalmente. Eu perguntei o seguinte: um agente de trânsito de um órgão municipal, sem convênio com o Detran, deparou-se com o veículo estacionado em local proibido e com os dois pneus dianteiros lisos. Ao consultar o sistema, o agente também constatou que o licenciamento estava atrasado há 4 anos. Diante dessa situação, qual ou quais providências o agente deve adotar? Para 14% das pessoas, ele deveria autuar pelo estacionamento, autuar por estar sem licenciamento, autuar os pneus lisos e removê-lo ao depósito. 5% entendeu que deveria autuar por falta de licenciamento e por conta do pneu liso, mas também removê-lo. 22%, que foi a segunda maior votação, falou que deveria autuar apenas pelo estacionamento e removê-lo ao depósito. 3% autuar apenas pelo pneu liso e removê-lo pelo risco à segurança. E 55%, a maioria, respondeu que não deveria autuar nenhuma das infrações, pois não tem convênio com o Detran. No momento em que gravei esse vídeo, foram quase 3.000 pessoas que votaram. Bom, você viu aí que as opções de resposta nem todas estavam muito claras, porque existe uma limitação da quantidade de caracteres para cada uma das alternativas. Mas basicamente, nós estamos falando de um agente de trânsito do município e ele constatou um veículo estacionado em local proibido. Além disso, com 2 pneus lisos, como a gente conhece, carecas. E além disso, ao consultar o sistema informatizado, o veículo não estava devidamente licenciado. Basicamente, a pergunta é, dessas 3 infrações constatadas, qual delas ele poderia autuar? As 3? Apenas uma? 2? Enfim, o que é que a gente precisa entender? O Código de Trânsito, ele tem vários órgãos, entre eles os municipais e os dos estados, e existe uma divisão de competências. Nem todas as infrações podem ser aplicadas por um ou por outro agente de trânsito, porque existem infrações que são de competência dos municípios e existem infrações que são de competência dos estados. Lembrando que eu estou deixando de lado aqui a Polícia Rodoviária Federal, o DENIT e também o trabalho que pode ser feito pelos agentes das polícias militares. Mas voltando ao assunto, o que é que acontece? As infrações que são consideradas de competência dos municípios são aquelas infrações comportamentais. São aquelas de circulação, de estacionamento, de parada irregular, carga e descarga proibida. Então, tudo aquilo que está, de certa forma, relacionada com o comportamento humano, relacionado com o comportamento do condutor. Ele avançou o sinal vermelho, transitou na contramão, fez pega, racha, enfim, essas infrações são de competência dos municípios. Já os estados, na tabela de competências, são aquelas infrações relacionadas à prévia regularização de documentação. O veículo está com o licenciamento atrasado, o condutor está com a CNH vencida, ou equipamentos obrigatórios. O veículo está com um pneu careca, como eu acabei de falar, com um para-brisa trincado, o cinto de segurança está quebrado, ele não funciona. Então, essas questões que estão relacionadas a equipamentos obrigatórios e também a documentação, seja do condutor quanto do próprio veículo, são de
competência do Estado. Aí você pode perguntar, não, mas eu já vi um agente de trânsito municipal autuar por uma infração de competência do Estado, já vi um agente estadual autuar uma infração de competência do município. Isso acontece? Sim, porque nós temos o artigo 25 do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece que possam existir convênios entre os órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, atribuindo àquele outro órgão as suas competências. É como se fosse uma autorização para você fazer o que é de minha responsabilidade. Mas é importante dizer que na pergunta eu deixei claro que era um agente de trânsito municipal sem convênio com o Detran. Então, desta forma, acertou quem respondeu que ele poderia autuar o estacionamento proibido, porque é a única das 3 infrações que é de competência do município. As outras 2, que são os pneus lisos e o licenciamento em atraso, são de competência do Estado. Então, em tese, neste caso aí, aquele agente não poderia autuar as infrações de competência do Estado, porque no exemplo que eu dei, não havia convênio com os órgãos estaduais, no caso aí especificamente com o Detran. É evidente que essa é uma situação extremamente rara. Quase sempre existem convênios que trazem esse tipo de reciprocidade para a fiscalização de competências distintas. Mas, a título de aprendizado, a gente fez essa enquete para você entender como funciona. Então, a maioria das pessoas acabaram sendo levadas ao erro porque, em tese, ela entendia que tinha que ter convênio de alguma forma com o Detran para qualquer infração, mas isso não é verdade. Ainda que não tivesse convênio com o Detran, o município, desde que fosse integrado ao Sistema Nacional de Trânsito, tivesse um órgão próprio naquele município, ele poderia continuar autuando as infrações que são da competência dele, do município. Portanto, um breve resumo. Existem vários órgãos de trânsito, municipais, estaduais, do âmbito federal, mas cada um possui competências distintas. O que um pode, o outro não pode. A não ser que haja convênio entre eles nos termos do artigo 25 do Código de Trânsito Brasileiro. Ah, mas como é que eu posso saber? Bom, se você quiser saber quais são as infrações de competência do município, competência do Estado, os que são de dupla competência, ou seja, tem infração que os dois podem fazer ao mesmo tempo, quais são as de competência rodoviárias, que são relativas àquelas infrações que são cometidas nas rodovias, existe uma resolução do CONTRAN, a resolução 66, que houve uma alteração pela resolução 121, que faz essa distribuição de competência, onde mostra onde cada órgão pode fiscalizar. Por hoje é só, espero que a informação tenha sido útil. Se gostou, não esqueça do like e de compartilhar para outras pessoas. Gosta desse tipo de conteúdo e ainda não é inscrito? Te convido a se inscrever no canal. Um grande abraço a todos, te encontro no próximo vídeo.